Bom, a gente segue falando sobre eleições. Os prefeitos precisam seguir leis, normas e regulamentações e sofrem fiscalização direta dos tribunais de contas. Sobre isso eu converso com o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Lucas Cardoso. Como vai? Seja bem-vindo. Tudo bem, doutor Lucas? Obrigado, Barazão. Prazer estar aqui com você. Tudo bem, prazer é todo nosso. Qual a função principal dos tribunais de contas? Vamos lá. Os tribunais de contas atuam como órgão externo de controle da administração pública. Portanto, a qualidade das políticas públicas, a sua eficiência acaba compondo uma das principais funções sob essa fiscalização. E qual é o principal objeto de fiscalização dos tribunais, doutor? Pensando no objeto de fiscalização, nós temos uma ampla gama de atos que são fiscalizados. Nesse sentido, por exemplo, nós temos os atos de contratação e admissão de pessoal, as licitações, os contratos, porque o executivo, que acaba tendo a figura do prefeito, da prefeita à sua frente, exerce principalmente a chamada função administrativa, que está voltada ao atendimento das necessidades da população, se relacionando então com os serviços públicos, as políticas públicas e tudo em seu entorno. Bom, o Tribunal de Contas é importante para se combater a corrupção, né? Não tem a menor dúvida, inclusive, aí falando do excelente exemplo e referência que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nós temos uma série de manuais, cartilhas, recomendações, enfim, temos uma série de documentos que são produzidos e distribuídos com capacitações, encontros para melhorar a qualidade da gestão. Nesse sentido, inclusive, nós temos um índice de efetividade de gestão municipal, que foi criado pelo Tribunal de Contas em 2015 e tem ganho cada vez mais expoência para a avaliação dessa qualidade da gestão. E esse índice, como é que ele pode servir como se fosse uma espécie de um guia para que os eleitores pesquisem e possam fazer escolhas mais conscientes nas eleições? Barazal, esse índice chamado de IEGM, Índice de Efetividade de Gestão Municipal, está disponível no portal do próprio Tribunal de Contas do Estado, iegm.tce.sp.gov.br, e é acessível a todos. E contempla uma perspectiva histórica. Então, como cada município, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fiscaliza 644 municípios no estado, com exceção da capital. Bastante, hein? É muita coisa, além do próprio governo do estado. E esse índice de efetividade, que contempla não só a série histórica, mas a própria possibilidade de se compararem os municípios, ele abrange 7 grandes dimensões da gestão, sendo elas a saúde, a educação, o meio ambiente, a gente tem também o planejamento, gestão fiscal, cidade inteligente e governança em tecnologia da informação. A partir dessas balizas são atribuídas faixas de A, B+, B, C+, e C, e a gente pode avaliar como os municípios têm melhorado nesse sentido as suas políticas. Quer dizer, e o eleitor ele pode consultar, né, esse índice e aí ele vai ver, por exemplo, Sorocaba, como é que Sorocaba está nessas questões. E aí vai saber se está bem, se não está. Exatamente. E nesse momento de eleição, além de poder consultar, então, como está funcionando o IEGM ao longo do tempo, sob essas variadas perspectivas, que cada uma tem a sua própria pontuação, o que precisa melhorar. E a partir do momento em que a pessoa se propõe a registrar a sua candidatura, a legislação eleitoral exige que ela apresente o seu plano de governo, as suas propostas de gestão. E aí a gente passa a ter um compromisso formal das candidatas e dos candidatos como o que eles pretendem fazer, colocar em execução para melhorar, inclusive, esses aspectos. Muito bem, o plano de governo, inclusive, que está no site do Tribunal da Justiça Eleitoral. Exatamente. É o site chamado Divulga Candi Contas. Isso. Cada candidato, inclusive, tem lá o seu plano de governo. Pode pesquisar lá que vai ter todas facilmente todas as informações públicas, e aí o plano de governo é uma delas constante no Divulga Candi Contas do Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem. Quais as consequências legais para um prefeito se o Tribunal de Contas reprovar as contas da prefeitura? Isso pode resultar diretamente na inegibilidade? Barazal, essa sua pergunta é crucial nesse momento em que estamos vivenciando, inclusive porque o prazo para os pedidos de registro de candidatura terminou no último dia 15 de agosto. E agora a Justiça Eleitoral vai julgar esses pedidos de registro e surgem então as ações de impugnação. Em relação à atuação dos tribunais de contas, a gente precisa diferenciar 2 tipos de contas que são analisadas. A primeira delas é a chamada conta anual, são as contas anuais que envolvem
o exercício como um todo. E aqui a função do Tribunal de Contas ela é relacionada a um apoio, a um auxílio ao legislativo. Então, o Tribunal de Contas emite anualmente um parecer prévio sobre a necessidade ou não de melhorias em relação à gestão como um todo, constando, então, um posicionamento pela aprovação com ressalvas ou rejeição das contas. Mas essa análise final compete à respectiva Câmara de Vereadores do município. Muito bem, doutor. Pois não. Até me desculpe interromper, que tem um poder enorme, sim, em relação a outras contas, que são as contas dos ordenadores de despesa. Barazal, em relação a elas, relacionadas, portanto, a convênios e consórcios públicos, o Tribunal de Contas julga diretamente. E isso pode acarretar, sim, inelegibilidade, de acordo com a Justiça Eleitoral, se configurar um ato de irregularidade insanável, caracterizador de improbidade dolosa administrativa. Tá certo. Bom, quais são os principais indicadores, doutor, que os eleitores devem observar nos pareceres aí dos tribunais de contas para identificar um candidato comprometido com a boa gestão? Perfeito. Então, dentro de todos esses documentos, de todos esses atos que são produzidos pelos tribunais de contas, nós temos relatórios, nós temos pareceres, nós temos alertas e no âmbito de cada um deles há recomendações, sugestões de aperfeiçoamentos e críticas. Se isso é contemplado pelos candidatos, pelas candidatas na sua propaganda eleitoral, nos debates públicos ao longo desse período e também no seu próprio plano de governo, como falamos, isso vai mostrar o amadurecimento e o preparo da pessoa diante de tão importante cargo e função que pretende assumir. Bom, trouxemos o doutor Lucas aqui para que você possa ter essa questão técnica e que procure escolher o melhor candidato e se balize, né, se informe em relação a isso, né? Qual é a mensagem nesse contexto que o senhor deixa para toda a nossa grande audiência? Diante disso, então, e agradecendo pelo espaço e oportunidade, a mensagem é sempre buscar o máximo possível de informação. Entender o histórico das pessoas, qual é a sua trajetória de vida e as suas propostas, se isso se coaduna com o que se pretende. Porque o grande objetivo final de todos é uma política pública de qualidade, eficiente, melhorando a vida de cada um de nós. Com certeza. Bom, obrigado pela sua entrevista, doutor. Conversamos com o doutor Lucas Cardoso, advogado especialista em Direito Eleitoral aqui no Primeiro Impacto.